Olá, pequenos padawans! Estou de volta, a professora Renata, aqui com mais umas diquinhas super importantes de língua portuguesa, tá bom? Vamos lá? Vamos pro que interessa? Bora! Partiu, né? Hoje a gente vai falar sobre ela, a maior de todas, a vírgula, né? Conhecidíssima como a Noite de Paris e poderosíssima como a espada de um samurai. Muito temida em todo o Brasil. Mas, se você estudou as regrinhas de colocação da vírgula, não há por que temer, tá bom? Não tema, pequeno padawan, está tudo bem, você vai fazer uma boa prova. Vamos lá. Antes de mais nada, deixa eu falar uma coisa aqui séria com vocês. A prova, eles amam questão de vírgula. Então, nos últimos 10 anos, em 8 anos, caíram questões de vírgula. Então, é bem provável que caia também na prova de vocês. Geralmente, cai uma questão de vírgula. Lá pro final da prova, eles colocam a questãozinha de vírgula. Né? A pessoa já tá cansada, um pouquinho cansada, e eles botam lá no final, acho que é de propósito. Mas, enfim, existem 4 tipos de questão de vírgula. Em uma, vocês vão ele pede para que vocês analisem o trecho, encontrem o motivo daquela vírgula que foi usada no trecho e marquem a alternativa que tem uma vírgula sendo usada pelo mesmo motivo do trecho. Na outra, eles vão colocar um trecho também. Todas as questões do exame são contextualizadas, né, com os textos base. Então, eles vão marcar, numerar as vírgulas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e vão pedir para vocês analisarem os motivos daquelas vírgulas. A vírgula 1 foi usada por tal motivo, a 2 por tal motivo. O terceiro tipo é quando eles perguntam se a vírgula, também numerado, né, 1, 2, 3, se a vírgula é obrigatória ou facultativa, né, opcional, porque existem motivos, justificativas opcionais para a vírgula, e também tem as questões de reescrita de texto, tá bom? Que aí, apesar dessa reescrita utilizar outros sinais de pontuação, eles vão pegar muito no pé da vírgula, porque é o sinal de pontuação que tem mais regras, é a mais difícil, né? Então, por esse motivo, né, a gente tem com esses quatro tipos de questões, tá bom? Que a gente vai fazer agora. Fica ligado aí, bora lá. Enfim, vamos lá, deixa eu pegar minha caneta. Comecemos. Considere o uso da vírgula no trecho a seguir para responder à questão 19. No pior dos casos, o foco está nos desafios envolvidos ou numa ameaça imaginária de um fluxo repentino de estrangeiros. Questão 19. Assinale a opção em que a vírgula foi usada pelo mesmo motivo do exemplo acima. Tá bom? Então, nesse caso, a gente primeiro tem que analisar o trecho, encontrar o motivo dessa vírgula, e aí depois a gente vai procurar nas alternativas a vírgula que foi usada com o mesmo motivo, tá? Este é um caso de quê? De deslocamento adjunto adverbial, tá certo? Os adjuntos adverbiais, eles, quando são deslocados de sua posição original, a posição original do adjunto é ao final da oração, certo? Então, quando ele é deslocado para o início ou para o meio, ele sempre vai ser marcado, não sempre, mas ele vai ser marcado pela vírgula, tá bom? Veja, a oração, a ordem direta da oração começa aqui, ó. O foco está nos desafios. O sujeito, o verbo e seus complementos, foi pra lá. Então, esse adjunto adverbial, ele está aqui deslocado, tá bom? Um adjunto adverbial deslocado, e é esse motivo, por esse motivo que a gente com esse motivo que a gente vai procurar uma vírgula nas questões A, B, C e D, tá? Vamos lá. Eles estão fazendo uso do seu direito legal ao asilo, que consta na Declaração Universal de Direitos Humanos. Vamos lá. O que é que consta na Declaração Universal de Direitos Humanos? Né? É o seu direito legal ao asilo. Esse é um pronome relativo, esse aqui é um pronome relativo que está retomando isso aqui. Os pronomes relativos, eles introduzem orações subordinadas adjetivas. E aí, a gente tem 2 tipos de subordinadas adjetivas. As explicativas e as restritivas, certo? As explicativas, elas serão marcadas com vírgula, tá bom? Então, esse é o motivo dessa vírgula, que não é o mesmo do trecho. Então, questão errada. B. A Europa acolhe apenas 6% dos refugiados globais, comparados com 39% do Oriente Médio e Norte da África e 29% no resto da África. Essa vírgula, ela está marcando uma oração reduzida de particípio, tá bom? Então, ela também não é pelo mesmo motivo. C.
Pesquisas feitas em Portugal, Espanha, Reino Unido, Canadá, Alemanha e Grécia mostram que os refugiados são menos ou igualmente dependentes dos fundos públicos em relação aos moradores locais. Esse aqui é um caso de vírgula usada para enumerar termos, tá certo? É como se a gente estivesse fazendo uma lista. Pesquisas feitas em quais países? A gente faz a lista: Portugal, Espanha, Reino Unido, Canadá, Alemanha, certo? Então essa vírgula foi usada para enumerar, que não é o mesmo motivo da primeira, né? Aí a letra D, temos aqui: em alguns países, eles respondem por quase um terço do crescimento econômico entre 2007 e 2013. Ó, aqui começa a ordem direta da oração: sujeito, verbo e lá vai seus complementos. Então aqui, isso aqui nós temos um trecho, um termo deslocado, que é um adjunto adverbial, certo? É um adjunto adverbial também que está deslocado para o início da oração. Então essa vírgula aqui está correta e foi a mesma regra utilizada no trecho analisado. Então letra D é a correta. Próxima questão. Foi pela década de 70 que a porteira se abriu. Numa campanha para integrar a região à economia nacional, o governo militar distribuiu incentivos para que milhões de brasileiros ocupassem aquela fronteira vazia. Na corrida por terras, a grilagem falou mais alto, e o caos fundiário virou regra difícil de ser quebrada até hoje. Questão 12. Considerando a norma padrão da língua portuguesa no trecho, as vírgulas são todas opcionais? Ó, tá vendo? Aqui é um caso de vírgula opcional ou obrigatória. Então, o que acontece? A primeira vírgula, ela está marcando um adjunto adverbial, também deslocado, porque o trecho, a ordem direta começa aqui: o governo militar distribuiu numa campanha para integrar a região à economia nacional, certo? Então, esse aqui é um adjunto adverbial deslocado, tá bom? E adjunto adverbial deslocado de grande corpo, tá bom? É marcado com vírgula obrigatória. E o que é um adjunto adverbial de grande corpo? Passou de 4 palavras, é grande corpo, considerado por vários gramáticos, tá bom? Então, vírgula obrigatória, letra A já está errada, né? Porque ela diz que todas são opcionais. Aí, letra C também diz que a primeira é opcional. Então, a gente já tira a letra C. Vamos para vírgula 2. Na corrida por terras, ó, a grilagem falou mais alto. Na corrida por terras é mais um caso de adjunto adverbial deslocado, tá certo? Adjunto adverbial deslocado. A ordem direta da oração começa aqui: a grilagem falou mais alto, tá? E também passou, tem quatro palavras. Então, de corpo grande, adjunto adverbial de grande corpo, tá bom? Então, a 2 também é obrigatória. Então, a gente já tem resposta, né? Se a 1 e a 2 são obrigatórias, né? E ele diz aqui que a segunda é opcional, não é opcional, a segunda é obrigatória. Então, a gente já tem a resposta correta, a letra B. Mas vamos ver por que essa daqui é obrigatória também, né? Ó, a gente tem 2 orações aqui, ó, são 2 verbos, verbo falar e verbo virar. Essas 2 orações estão completas. Temos sujeito, verbo e seus complementos. Aqui também temos sujeito, verbo e seus complementos. São orações coordenadas, tá bem? Com sujeitos diferentes. E aí a gente usa essa vírgula, tá bom? Para marcar as orações coordenadas com sujeitos diferentes. Então, vírgula obrigatória. Próxima questão. O jogo, esse tem várias, ó, aparentemente inofensivo, tem provocado, nas últimas semanas, acidentes de trânsito gravíssimos, relatados pela mídia mundial. No Brasil, um jovem foi atropelado em Curitiba, enquanto jogava o aplicativo. Em Rolândia, Paraná, um motorista de 21 anos bateu na traseira de uma caminhonete por estar distraído com o Pokémon GO. Em Camboriú, um motorista perdeu o controle do veículo, bateu em outro que estava estacionado e foi flagrado com o celular em mãos, tentando capturar Pokémons. O causador do acidente fugiu do local antes da chegada da polícia. Para responder a questão 11, leia as afirmativas a seguir relativas ao uso das vírgulas destacadas no trecho. As vírgulas assinaladas com os números 1 e 2 isolam uma oração adjetiva explicativa? Ele está dizendo que isso aqui, ó, é uma oração adjetiva explicativa. Primeiro de tudo, para ser oração tem que ter verbo, e aqui não tem nenhum verbo. Então, número 1 já está errada. 2. As vírgulas assinaladas com os números 3, 4 e 5 foram utilizadas para separar adjunto adverbial deslocado? Essa aqui e essa aqui. Deixa eu apagar aqui para não confundir tanto. Né? A
3, 4 e 5. Nas últimas semanas, né, o jogo tem provocado nas últimas semanas acidentes de trânsito gravíssimos. Nas últimas semanas, sim, é um caso de adjunta adverbial deslocado. E aí a gente marcou, né, o início desse adjunto adverbial com a vírgula 3 e o final desse adjunto adverbial com a vírgula 4, certo? Então, 3 e 4 estão corretos, é um adjunto adverbial deslocado. Na 5, no Brasil, um jovem foi atropelado em Curitiba. Também é um caso de adjunto adverbial deslocado, tá certo? Adjunto adverbial de lugar. Então, as vírgulas 3, 4 e 5 foram utilizadas para separar adjunto adverbial deslocado. A afirmativa 2 está correta. Afirmativa 3. A vírgula assinalada com o número 6 indica a supressão de um verbo. As vírgulas, elas também podem indicar a supressão de verbos, que é o que a gente chama de elipse, e usa bastante nas redações para não ficar repetindo os verbos, certo? Por motivos de coesão textual. Mas nesse caso aqui não é, tá bom? Nesse caso aqui ela não está marcando a supressão, não está suprimindo nenhum verbo, tá bom? Ela só está marcando uma oração subordinada, adverbial, tá bom? Então, questão 3 é errada. E 4, a vírgula assinalada com o número 7 separa orações coordenadas. Orações coordenadas são aquelas que estão sintaticamente completas, né? Estruturalmente elas são completas, não dependem uma da outra. Então, em Camboriú, um motorista perdeu o controle do veículo, bateu em outro que estava estacionado e foi flagrado com o celular em mãos. E essa afirmativa está correta. Um motorista perdeu o controle, a oração está completa. Temos um motorista, que é o sujeito, perdeu o verbo e aqui nos seus complementos. Bateu em outro que estava estacionado também. Ó. Bateu em outro que estava estacionado. Tá aqui. Temos um sujeito oculto aqui, mas estruturalmente ele é oculto, semanticamente a gente sabe quem é, e o verbo e seus complementos. Então, é um caso de vírgula separando orações coordenadas. Então, quais são as afirmativas corretas? Número 2 e número 4. A gente vai lá e procura 2 e 4, letra C. Tá bem? E a próxima é uma questão de reescrita. Isso aqui era uma charge que tinha uma criança entregando uma maçã para a professora, certo? E aí eles pegaram a fala que a criança falou com a professora e reescreveram e pede que a gente marque a reescrita da fala dessa charge, que foi reescrita de acordo com o padrão formal escrito da língua portuguesa, tá? Então vamos lá. Letra A, professora, vírgula. Essa vírgula tá correta? Tá, porque é um caso de vocativo, né? Está falando, está chamando a atenção da professora, certo? Então, professora, vírgula, a minha redação sobre ética está aqui, ponto. E a maçã é para a senhora se lembrar de mim quando for atribuir a nota ao meu texto. Essa vírgula também está correta, que é um caso de vírgula que está marcando a oração subordinada adverbial, tá bom? Então, essa é a resposta correta, letra A. Nós vamos ver as próximas. Letra B, professora, vocativo, corretíssimo, essa vírgula. Minha redação sobre ética está massa. Olha só, ele está pedindo padrão formal escrito, tá bom? Então, no padrão formal, a gente não vai usar está massa, porque está massa é coloquial, é da nossa fala do dia a dia. Então, aqui já está errada. Na hora de dar a nota, aqui está a minha redação sobre ética, professora, e a maçã é para a senhora lembrar de mim. Essa tá até difícil de arrumar, né? Teria que mudar de posição tudo aqui. Essa alternativa tá toda errada. Não tem nem coerência, inclusive. E a letra D. Aqui tá a minha redação, já começou errada. Porque se é o formal, aqui tem que ser está. Aqui está a minha redação sobre ética, professora. É um vocativo, então tem que estar entre vírgulas. E a maçã é para a senhora, também é formal, então tem que ser para a senhora se lembrar de mim na hora de dar minha nota. Na hora de dar minha nota também, no caso, assim, é bem coloquial, né? O formal mesmo seria aqui, quando for atribuir a nota ao meu texto, tá bom? Então, obrigada pela atenção. Por hoje é só. E até a próxima dica. Beijos nos corações.
Tchauzinho, au revoir.